A Bíblia é fantástica e ela traz tantas informações dentro de informações que, mais uma vez, a gente vai usar o capítulo 10 do livro de Mateus para falar de um significado, para abordar um outro tema dentro dos sonhos. A gente vai falar de Mateus 10, 16 e vai falar do significado de animais em sonhos, como analisar animais em sonhos. E para isso a gente vai usar só um versículo. O que Jesus está ali nos ensinando nessa passagem é que os animais, eles carregam mensagens que são inerentes a si mesmos, ao seu comportamento, à sua maneira de agir. E através dessas características desses animais, existem mensagens de Deus atreladas às suas imagens. Ou seja, quando Deus usa um animal em sonho, ele quer te passar uma mensagem e essa mensagem é algo inerente a esse animal. O que eu quero dizer é que se em sonho você vê um animal ou em visão você veja um animal, você precisa analisar quais são as características inerentes a esse bicho e quais as possíveis mensagens de Deus através dessas características para a sua vida. Então você vai analisar as características desse animal, as suas peculiaridades, os seus hábitos, o que se destaca dentro da sua imagem de uma maneira geral. Qual a possível mensagem que Deus está querendo te falar usando as características desse bicho? Então, para a gente destrinchar esse assunto hoje, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike e caso tenha alguma dúvida, faça o seu comentário. Observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Sede, portanto, astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Então aqui Jesus está usando 4 bichos para nos passar uma mensagem, para falar como nós devemos nos comportar. Ele compara aqui ovelhas e lobos e depois ele fala de serpentes e de pombas. Veja que Jesus usa a ovelha e o lobo de maneira a contrastar um com o outro, colocando como se um fosse algo bom e outro algo ruim. Ou seja, eu te envio como ovelhas entre lobos. A ovelha é um animal cujo lobo é o seu predador. Isso está apontando para a fragilidade do homem. Vocês são as minhas ovelhas, fazem parte do meu aprisco, são os meus seguidores, mas eu estou te mandando num lugar onde vocês serão presas entre as pessoas. Então, as características inerentes a esses animais, ou seja, a ovelha é um animal dócil, é um animal frágil, está sendo enviado no meio de lobos. O lobo é o predador dessas ovelhas. Então, Jesus está destacando ou está mandando uma mensagem para os discípulos através da característica desses animais. Eu preciso lembrar você e destacar que um elemento em si ele não é nem bom nem ruim. E a gente vai ver isso bem claro na sequência onde ele vai usar a serpente como uma característica positiva. Então, assim, o fato de ser uma serpente, uma cobra, não necessariamente a gente deve interpretar do lado negativo. Isso vai depender do contexto e do que o sonho ou do que a visão está te mostrando. Então veja que Jesus destaca aqui a serpente como uma característica positiva. Voltando aqui então à ovelha e ao lobo. Qual é a mensagem que Jesus está passando através desses animais? Então, eu vos envio como ovelhas entre lobos. A ovelha é seguidora de Cristo, é inofensiva, ou seja, eu estou te levando, vocês têm que estar conscientes de quem vocês são em Cristo e de quem as outras pessoas são, ou seja, as outras pessoas são predadores, mas sou eu que estou enviando vocês para esse meio. Vocês não percam a sua essência, ou seja, eu estou enviando vocês como ovelhas, com essa mesma doçura, com essa mesma essência de pureza. Eu estou te enviando num ambiente onde as pessoas são predadores. Mas não percam a essência de vocês. Vocês são ovelhas, seguidores de Cristo. Não deixe esse meio, essas circunstâncias mudarem isso que é inerente à ovelha, ou seja, inerente, vocês são os meus seguidores. Mesmo eles sendo lobos, vocês precisam continuar com as características da ovelha, ou seja, continuar com as características de seguidores de Cristo. Então, Jesus não estava apontando que eles deveriam ser presas fáceis, não é isso, mas que eles deveriam manter o seu cristianismo, ou seja, ser inofensivos, mesmo que eles venham a ser atacados por esses predadores, que eles não perdessem a sua essência, que eles não perdessem a sua pureza. Jesus está aqui comissionando eles a pregarem o evangelho para esses lobos.
Então, dentro desse meio, dessa agressividade, onde eles seriam atacados, que eles não poderiam perder o foco de quem eles são, que eles são ovelhas, ou seja, do aprisco de Jesus. Você se lembra que Jesus foi levado para o matador e que não abriu a sua boca, que não reagiu às ofensas que ele sofreu? Ou seja, você não deve, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Então, assim, não se ofenda através do que as pessoas vão fazer contra vocês, mas continuem inofensivos, continue dentro do seu propósito, ou seja, alguém puro, com a inocência, alguém que leva a verdade de Cristo, que é o seguidor de Jesus. Então Jesus está os enviando para um campo de guerra, mas está alertando que eles não devem fazer parte dessa guerra, que eles não devem ir com esse espírito de combatente, mas com o espírito da ovelha, que eles usem dentro desse meio agressivo uma oportunidade de pregar o evangelho, porque Jesus estava chamando e comissionando eles para pregar o evangelho, mas pregar o evangelho nessa essência, na essência da ovelha. Na sequência, Jesus vai usar a serpente para falar da maneira, ou seja, eles precisam ser inofensivos, mas eles não devem ser bobos. E eles devem usar aqui as habilidades da serpente, e no caso a habilidade que Jesus destacou é a astúcia. Então Jesus está mandando eles no meio como ovelhas entre lobos, mas eles devem agir da maneira da serpente, com astúcia. E inofensivos como as pombas, ou seja, não é para vocês fazerem guerra. O ideal é vocês levarem a palavra, mas tenha essa malícia, ou seja, saber a hora de falar, conhecer o território. Qual é a astúcia da serpente? A serpente, ela fica quietinha, observando a hora que ela vai atacar. Como é que ela ataca? Ela ataca pela boca. O que Jesus está querendo falar para os discípulos? Que eles devem se comportar da maneira da serpente, ou seja, que eles devem entrar no ambiente, analisar as pessoas, analisar o ambiente, reconhecer, ter uma noção do que está acontecendo naquele lugar. E depois da observação, assim como a serpente faz, ela observa. E depois que ela observa, ela vai agir. Ou seja, essa é a astúcia dela, que ela só ataca, que ela só usa a sua boca depois de ter reconhecido o ambiente, depois de ter analisado a situação. Então, da mesma forma, os discípulos devem se infiltrar no meio dessas pessoas, desses lobos, analisar a situação e começar a pregar, a falar de Jesus na hora certa, com astúcia, da maneira certa, no momento exato, com as palavras certas, que eles devem abrir a boca no momento certo e que para isso primeiro eles precisam analisar. E que a maneira que eles deveriam agir é de uma maneira inofensiva, sem querer atacar as pessoas. Porque, na verdade, o fato de você atacar ou de você ofender, isso causa conflito, isso causa atrito, isso causa guerra. E não era a intenção de Jesus. Que você deve saber a hora de agir e agir de maneira a não ofender, a não ser ofensivo. Agir como as pombas. Então, aqui quando Jesus destaca a serpente e a pomba, ele já está apontando quais as características desse animal que ele quer que os discípulos venham a agir. Ele está deixando bem claro que a serpente é astúcia. Então, quando a gente pensa em serpente, a gente já pensa logo em algo negativo. Mas pense, analise que o contexto e o que Jesus está querendo mostrar para os discípulos não tem nada de negativo, muito pelo contrário, que a serpente está sendo apresentada a eles como uma forma de sabedoria, de análise, de observação. Ou seja, através das características inerentes a esse animal, Jesus está passando uma mensagem de como ele deseja que os discípulos venham a se comportar. E daí ele fala que a pomba é um animal inofensivo. Você já reparou que a pomba está o tempo inteiro se movimentando? E a qualquer sinal de perigo ela voa, ela se movimenta, ela não fica ali esperando o que vai acontecer. Mas ela está o tempo todo em movimento, observando o que está à sua volta e a qualquer margem de perigo ela já voa, ela sai daquele ambiente. Ela não confronta uma situação, ela não representa ameaça para ninguém. Então, com isso, Jesus está nos mostrando que a maneira com que a gente analisa os animais é através das suas características. Mas Jesus deixou bem claro aqui o que ele queria mostrar, o que ele queria apontar através da serpente e da pomba. Mas em sonho, se acontecer de você sonhar com um animal e não se destacar nada de específico, ou seja, nada a falar da característica, não seja destacado o que Deus quer, o que você vai fazer?
Você vai começar analisando quais são as características desse animal, como ele se comporta, quais são os seus hábitos, o que na sua fisionomia, o que se destaca nesse bicho. Então, para explicar como é que esse tema funciona e como analisar essas características, eu quero destacar aqui a coruja. E eu vou analisando a coruja, eu vou te mostrar em sonho ou em visão o que você pode analisar, quais são as possíveis mensagens através de um animal e o que você deve olhar nesse animal para tirar conclusões. Então, como animal que eu escolhi é a coruja, a gente vai começar analisando o bichinho. O que a gente sabe desse animal? Quais são as características que a gente conhece? Como a gente descreveria esse bicho? Eu quero destacar aqui que cada animal tem peculiaridades e que talvez Deus te mostre uma coruja muito específica. E essas peculiaridades, elas precisam ser levadas em consideração. Mas aqui eu vou falar de características gerais, ou seja, de mensagens gerais que Deus pode estar falando através da vida da coruja. Mas se ele te mostrar uma coruja específica, você deve procurar na internet da onde que é essa coruja, quais as suas características, quais os seus hábitos, o que ela faz de diferente e como é que isso que ela faz, essas características, se relacionam com a sua vida. Então, baseado em coruja, como é que a gente começa? Descrevendo esse animal. Ela é uma ave, muitas delas, ou grande parte delas, tem hábitos noturnos. O que se destaca nela geralmente são os olhos são grandes, ela tem uma plumagem macia, ela tem um bico curvo e ela tem muita força no seu bico. Ela também tem as garras muito afiadas. Ok, olhos, ela tem um olho, ou seja, um olho grande e ela quase não pisca. Então o olho está falando o quê? Da visão, está falando talvez dos dons proféticos. E se no sonho ela estiver agarrando, usando as garras para pegar uma vítima? Isso pode apontar para, por exemplo, um ataque espiritual. A plumagem macia pode falar de algo agradável ao tato. Os hábitos noturnos. Os hábitos noturnos podem apontar para algo que vem da escuridão, ou seja, algum espírito maligno, mas pode também apontar que você deve vigiar nas madrugadas. Corujas são aves e aves tendem a falar de questões espirituais. Mas isso pode ser positivo ou pode ser negativo. Corujas também elas comem animais impuros. Então isso pode ser ao apontar pelo fato dela estar comendo, se alimentando de algo impuro, de ser algo negativo, ou também pode ser no que está no mesmo fato de comer animais impuros, mas no fato de que ela limpa, extermina um ambiente, coisas impuras do ambiente, se alimentando daquilo que é impuro. Então o mesmo aspecto, a mesma característica da coruja pode ter esse aspecto ou positivo ou negativo. O contexto é que vai explicar o que vai te direcionar para qual dos dois lados você deve ir. As corujas tendem a ser animais noturnos, o que pode ser que aponte para você que você deva vigiar, porque isso também é uma característica dela. Ela está sempre vigiando, observando o que está acontecendo à sua volta, mas também pode estar apontando que você deva orar nas madrugadas. Na Bíblia, a coruja é caracterizada como um animal impuro. Mas daí você atrela essa informação ao fato dela ter uma plumagem bonita e uma plumagem muito macia. Isso pode estar te falando que existe algo impuro, mas que é agradável e que está te cercando e que você deve tomar cuidado com os seus sentidos que estão sendo estimulados de uma maneira agradável, mas que na verdade isso é algo prejudicial, isso é algo impuro. As corujas também se alimentam de insetos. Isso pode apontar que você deve tomar cuidado com seus pensamentos, que pode ser que tenha alguma coisa passando pela sua mente, mas que seja algo impuro e que você deva se libertar disso, que você não deva alimentar esses pensamentos. Nesse caso, esses insetos vão estar representando, esses insetos impuros, vão estar representando pensamentos insistentes e pecaminosos e que você precisa se livrar. Uma das características muito marcantes da coruja é que ela consegue enxergar quase que no absoluto escuro. Ela tem muito boa visão à noite, não no escuro absoluto, mas com muito pouca luz ela tem a visão, ela consegue ver o que está acontecendo. Isso geralmente aponta para discernimento de espírito, ou seja, existem coisas ao seu redor, coisas malignas ao seu redor que você precisa observar, que você precisa discernir.
Esse animal também é usado como símbolo do curso de letras e também fala de sabedoria e de conhecimento. Eu tenho aqui no estúdio várias corujas, porque eu sou formada em letras, então por causa disso e pelo fato de eu gostar muito da beleza desse animal, eu tenho corujas aqui. Então pode ser que em sonho esse animal esteja representando para você, caso você esteja buscando uma profissão, por exemplo, o curso de letras que você deve ensinar. Mas pode também estar te falando sobre buscar sabedoria, buscar conhecimento. Então, dentro desse contexto, vamos dizer que tem uma coruja em cima de uma igreja, num aspecto sombrio do sonho. Isso vai estar falando que aquela igreja ou aquele lugar, ela tem um conhecimento deturpado, um conhecimento maligno, e que você deve cuidar daquele ambiente ou daquilo que eles ensinam naquele ambiente. Mas, por outro lado, pode estar falando também que existem forças externas querendo influenciar essa igreja. Já se o ambiente ao redor dessa igreja for um ambiente ensolarado, um ambiente agradável, um ambiente positivo, de forma mais positiva, mais leve, vai estar falando que aquela igreja tem conhecimento e tem sabedoria a oferecer. Então até aqui a gente analisou o geralzão, aquilo que é óbvio no animal, aquilo que a gente sabe, que a gente vê. E vamos dizer que você tenha analisado aquilo que é mais óbvio e você não tenha chegado a nenhuma conclusão. Então você vai fazer uma pesquisa sobre as peculiaridades desse animal. Então você vai buscar a sua descrição, os seus hábitos, o que caracteriza esse animal. Quais são outros detalhes que podem agregar informação, que podem carregar uma possível mensagem de Deus para a sua vida. Então no caso coruja, o que mais, de uma maneira mais específica, que coruja pode carregar como mensagem de Deus para a nossa vida? Uma das curiosidades com relação a esse animal é que, baseado na sua visão, foi feita uma lente estabilizadora para máquinas fotográficas. Então, o que pode ser que Deus queira te falar apontando esse animal? Pode dizer que Deus quer te dar foco, que Deus quer colocar na sua visão algo específico, que Deus quer te mostrar um foco. Ele quer acertar a sua visão dentro da circunstância, dentro daquilo que está acontecendo ao seu redor. Vamos dizer que no sonho apareça uma coruja branca no meio da escuridão. Isso vai apontar para alguém ou para uma situação pura em meio ao caos. Ou seja, alguém separado no meio da escuridão, no meio do caos. Então pode ser algo positivo. Mas pode ser também que alguém ou um lugar, talvez uma igreja ou uma pessoa, esteja se vestindo de uma aparente pureza, mas na verdade ela está cercada de escuridão. Pode ainda te dizer que você precisa se manter limpo, puro, digno, mesmo em meio ao caos que você está vivendo. Uma coruja marrom vai falar da carnalidade, do lado humano do ser humano. Pode ser que esteja falando de lutas, de batalhas em meio ao caos. Talvez a necessidade de você vencer a sua tendência à carnalidade. A coruja também é um animal predador e o voo desse bicho, dessa ave, ele é muito silencioso. Deus pode estar te destacando que o mal ele está agindo de maneira silenciosa ao teu redor. E seria, no caso, se você sonhar com uma coruja voando, você precisa prestar atenção na movimentação silenciosa ao teu redor, talvez do inimigo, querendo te se mover ou querendo te enganar, fazendo coisas ao seu redor de uma maneira que você não perceba. Corujas também têm uma excelente audição. E além de ter os olhos, né, que eles praticamente não piscam e tem os olhos sempre alertas. Então os olhos e o ouvido, eles são características que estão atreladas ao dom profético. Ou então Deus está falando que você precisa se aprumar, cuidar dos seus ouvidos para ouvir mais a Deus. Ou então que você precisa ver, perceber aquilo que está ao seu redor. Uma característica da coruja que eu não sabia é que o macho, ele conquista a fêmea oferecendo comida. Isso em sonho pode dizer que existe alguém interesseiro ao seu redor, ou ainda que tem alguém com alimento espiritual, com algo bom, querendo te ganhar. Ou seja, alguém que está querendo te ganhar, o que você deve se sujeitar porque tem um alimento espiritual que é algo bom para você. Uma característica também do relacionamento da coruja é que ele, enquanto os ovos estão sendo incubados, ele é o responsável de prover para a fêmea a alimentação. E que depois que esses ovinhos, ou seja, que nascem essas corujinhas, os dois dividem a responsabilidade
de cuidar dos filhotes. Isso pode estar falando sobre o seu papel dentro do casamento, ou da responsabilidade dos filhos que precisa ser dividida, ou precisa ser cuidada. Então esse aspecto também, se Deus estiver apontando sobre o seu casamento, é algo que você deva cuidar, que você deva analisar. A Bíblia também agrega algumas informações com relação à coruja. Miqueias 1:8 está falando que o barulho da coruja ele se relaciona à tristeza. Isaías 34:10 e 11 está falando da coruja em meio ao caos. Isso pode falar de você querer talvez se colocar numa situação difícil, ou ainda que mesmo em meio ao caos, Deus vai estar contigo e você vai ter refúgio. Então, se você sonhar com um animal, você precisa analisar as características inerentes a esse bicho e como essas características se relacionam com a sua vida. Por acaso, no seu sonho ou na sua visão, teve alguma coisa desse animal que de alguma maneira se destacou? Talvez a boca porque ele estava comendo alguma coisa, ou os olhos porque ele estava olhando fixamente alguma coisa ao seu redor, talvez ele estivesse no voo. Todas essas informações vão agregar sentido àquilo que Deus quer te mostrar. E as escrituras? Esse animal aparece nas escrituras? O que as escrituras citam com relação a esse bicho, a esse animal? De alguma forma, o que as escrituras falam e citam desse animal se conectam com a sua vida? É assim, fazendo essa direção e relacionando as características, os hábitos desse animal com a sua vida, é que você vai tentar entender qual a mensagem de Deus ao seu redor. E eu sempre repito isso, mas eu não quero deixar passar. É a repetição, é a linguagem de Deus, é a forma da gente entender que a gente está no caminho certo, que a gente está entendendo o que Deus está querendo nos falar. Então, todas essas repetições precisam chegar à mesma conclusão. Daí você tem certeza de qual é a mensagem de Deus para sua vida. Mas se você sonhou? Sonhou com animais? Sonhou? E daí?